Bom, meu nome é Maria e eu e meu grupo a gente veio falar sobre a confiabilidade da ecocardiografia quantitativa em ovinos e caprinos. Então, antes da gente começar, é importante a gente entender que a ecocardiografia ela é um exame de imagem que usa ultrassom para avaliar o coração de forma totalmente não invasiva. Ou seja, não precisa de agulha, não precisa de cirurgias ou de sedações para a gente conseguir fazer esse exame no animal. E é um tipo de exame que a gente também usa em humanos, só que vai ser um pouco mais adaptado, assim, para os animais mesmo. E em espécies como ovinos e caprinos, ainda existe uma grande dificuldade na prática clínica, ou seja, faltam valores de referências confiáveis. E esses valores, eles são de fundamental importância, porque eles permitem ao veterinário saber o que é um coração saudável e o que é um coração que às vezes já pode apresentar ali alguma alteração que tem que ser, intervida e que, se não for intervida, pode até gerar alguma doença ou algo mais grave também. Então, antes desse estudo, a literatura não tinha valores bem padronizados para essas espécies, o que dificultava no diagnóstico de alterações cardíacas que esses animais poderiam apresentar. E nesse estudo, esses pesquisadores, eles tinham dois grandes objetivos, que era avaliar se as medidas obtidas da ecocardiografia são realmente reprodutíveis e confiáveis, ou seja, se o exame dá resultado consistente mesmo depois de repetir eles algumas vezes, e também propor valores de referência para os principais parâmetros cardíacos de ovelhas e cabras, criando uma base sólida para o uso clínico. Então, qual foi a metodologia utilizada? Participaram para esse estudo 51 ovelhas adultas e 40 cabras adultas. Todas eram animais saudáveis, sem sopros cardíacos, que inclusive a gente pode escutar se o animal tiver pelo uso do estetoscópio, que é um aparelho normal, tanto para os médicos veterinários quanto para a medicina humana também, e sem sinais de doenças detectáveis também. Antes da ecocardiografia, cada animal passou por um exame clínico e por um eletrocardiograma, que é um exame que avalia a atividade elétrica do coração. E qualquer animal que tivesse arritmia, sopro ou alguma alteração estrutural no coração foi excluído para garantir que os valores obtidos fossem realmente de animais saudáveis. Então, qual foi a metodologia no protocolo do exame em si? Os exames, eles foram feitos com os animais em estação, ou seja, os animais estavam de pé, estavam acordados e sem nenhum tipo de sedação. Isso é importante porque os sedativos, eles podem alterar o funcionamento cardíaco e interferir no exame. Por exemplo, os sedativos, geralmente, eles causam bradicardia, que é a desaceleração do coração. O coração começa a bater um pouco mais lento. E cada animal foi examinado 4 vezes dentro de um período de 72 horas. E isso foi feito para testar a repetibilidade do exame. 2 avaliadores diferentes realizaram as medidas, permitindo comparar se os resultados eram semelhantes, mesmo mudando o operador. E isso a gente chama de reprodutibilidade. E as imagens foram obtidas nos principais modos ecocardiográficos, que foi no modo B, ou 2D, que mostra as estruturas do coração em movimento, o modo M, que permite medir movimentos e espessuras com precisão, e o Doppler colorido, que é quando possível, é bom ser feito, e é para avaliar o fluxo sanguíneo. Então, quais foram as medidas avaliadas? O estudo mediu diversas estruturas cardíacas. Dentre eles, a gente tem o diâmetro da aorta, que é a principal artéria que sai do coração, o diâmetro da artéria pulmonar, que leva o sangue para os pulmões, a espessura do septo interventricular, que é a parede que separa os 2 ventrículos, o diâmetro do ventrículo esquerdo, tanto na diástole, que é no momento de relaxamento, quanto na sístole, que é no momento de contração do ventrículo, a espessura da parede livre do ventrículo esquerdo, e também foram avaliados índices funcionais, como o tempo de ejeção,
quanto tempo que o ventrículo leva para bombear o sangue, a pré-ejeção, o tempo antes do início da ejeção, avaliou também o funcionamento da válvula mitral e a fração de ejeção. Eu vou dar continuidade ao que a Maria estava falando. Vou começar falando sobre resultados e quantidade de imagens. O primeiro ponto positivo é que 95% das imagens foram classificadas como boas ou excelentes, mostrando que é possível fazer uma ecocardiografia de qualidade em ovelhas e cabras. Alguns desafios encontrados incluem janelas acústicas pequenas, que é quando o local de acesso do ultrassom não dá uma visão muito boa. Em cerca de 5% dos animais também houve algumas dificuldades causadas pela posição da pleura, a membrana que recobre os pulmões. O estudo também observou que as ovelhas eram um pouco menos tolerantes ao exame do que as cabras. Resultados: repetibilidade e reprodutibilidade. As medidas apresentaram uma excelente repetibilidade. O ICC, que é o coeficiente da correlação interclasse. Basicamente, um índice que mostra o quanto as medidas são consistentes. Ficou entre 0,81 e 0,97. Isso é considerado ótimo. A reprodutibilidade entre avaliadores também foi muito boa, geralmente entre 0,80 e 0,92. Os parâmetros do ventrículo direito tiveram um desempenho um pouco menor, mas ainda dentro de um nível considerado bom. O estudo identificou diferenças importantes entre ovelhas e cabras. Algumas medidas, como a artéria pulmonar, a aorta, a espessura do septo e os diâmetros do ventrículo, eram diferentes entre as duas espécies. Essas diferenças apareceram mesmo quando os pesquisadores ajustaram os valores pelo peso corporal, sugerindo que o coração das cabras é relativamente maior em algumas dimensões, possivelmente por características anatômicas ou fisiológicas próprias da espécie. Valores de referência. No final, o estudo conseguiu gerar tabelas confiáveis de referência para dimensões cardíacas, índices temporais e parâmetros funcionais. Esses valores servem tanto para veterinários clínicos quanto para pesquisadores, permitindo avaliar de forma mais precisa o coração de pequenos ruminantes. Em conclusão, o estudo mostra que a ecocardiografia em ovelhas e cabras é um método altamente confiável e reprodutível. Agora temos valores de referência que podem ser usados para diagnóstico, monitoramento clínico e estudos científicos. Além disso, o trabalho reforça a importância da padronização do exame, como a posição do animal, o espaço intercostal usado como janela acústica, o tipo de pobre do ultrassom e também leva em conta as diferenças anatômicas reais entre as espécies. Esse estudo abre caminho para avaliações mais precisas e padronizadas da saúde cardíaca de ovinos e caprinos. Finalizo o trabalho aqui. E a gente espera que você tenha gostado. Até a próxima!